A história de Avatar é fundamentada na transformação, seja da energia vital em dominação dos 4 elementos ou nas mudanças que o mundo sofreu durante a ausência do Avatar. O que não é diferente com o antagonista inicial Zuko, cuja jornada de redenção e autoconhecimento torna sua trajetória o ápice do desenvolvimento de personagem. Essa é uma história de transformação e mudança, a prova que qualquer um pode mudar e que mesmo um inimigo pode se tornar um amigo, que além de ser um dos temas mais pedidos aqui no canal, com certeza tem muito a nos ensinar sobre o autoconhecimento. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Água. Terra. O mundo de Avatar é dividido em 4 grandes nações que baseiam as suas culturas e costumes nos elementos que dominam. Água, o elemento da mudança, concentrada no Polo Sul e Norte, um povo unido e adaptável. Terra, o elemento da substância, espalhados pelo grande continente rochoso, um povo variado e forte, persistente e resistente. Ar, o elemento da liberdade, espalhados nos 4 pontos cardeais, um povo pacífico e desprendido dos bens materiais. Fogo, o elemento do poder, concentrado nas ilhas vulcânicas, um povo com desejo, vontade e energia. Apesar da sensação de equilíbrio que os elementos passam, quando a história começa, a realidade é totalmente diferente. A Nação do Fogo está dominando os outros povos à base da força, uma guerra que se estende há mais de 100 anos. E no meio desse fogo cruzado está Zuko, filho do Senhor do Fogo Ozai, líder supremo da Nação do Fogo. Na sua primeira aparição, ele parece ser apenas um adolescente irritado e mimado, que sempre teve tudo o que desejava e nunca recebeu um não como resposta. Mas a verdade é totalmente diferente. Desde cedo, Zuko sempre foi rejeitado pelo seu pai, sempre deixado de lado e menosprezado por ser piedoso e, aos olhos do Senhor do Fogo, fraco. Isso era ainda pior com as comparações que sofria em relação à sua irmã, Azula, que era uma psicopata totalmente sem escrúpulos e um prodígio na dominação do fogo. Em determinado momento, Zuko entra em uma reunião de guerra e presencia os generais planejando sacrificar uma divisão inteira do exército. Novos recrutas que seriam usados como iscas pelos líderes militares. Diante disso, Zuko se levanta indignado com aquela decisão. Como poderiam sacrificar soldados leais e dedicados? Onde estava a honra nessa atitude? Por conta desse desrespeito ao general, Zuko é desafiado a um duelo mortal, conhecido como Agni Kai. Certo de que não tinha cometido nenhum erro, ele estava perfeitamente disposto a lutar contra o general. Mas, infelizmente, Zuko ao se virar descobriu que o seu adversário na verdade seria o próprio Senhor do Fogo Ozai, não só o dominador de fogo mais forte, mas também o seu pai. Por conta disso, Zuko, que era totalmente leal, se recusou a lutar, implorando por perdão e misericórdia. Mas essa atitude foi vista como fraqueza pelo seu pai, que não só desferiu uma rajada de fogo contra o rosto do próprio filho, como também o exilou, somente permitindo o seu retorno caso capturasse o Avatar. O problema é que o Avatar estava desaparecido há 100 anos e ninguém tinha a menor ideia de onde ele estava ou se sequer estava vivo. Então essa missão impossível nunca teve como objetivo devolver a honra de Zuko, mas sim manter ele afastado para sempre. A partir de agora, Zuko tem somente um objetivo: capturar o Avatar. Mesmo que isso leve anos ou a sua vida inteira, ele não se importa. Nesse ponto da história, Zuko descobre que o Avatar está vivo e o persegue pelo mundo todo, fazendo o possível e o impossível para o capturar. Ele ainda é só um príncipe banido e sem honra, com uma cicatriz enorme que reforça mais ainda a sua desonra. Durante toda a sua jornada, Zuko tem o apoio do seu tio Iroh, um general aposentado com uma postura muito mais empática do que qualquer outra pessoa na obra. Ele funciona como a bússola moral do sobrinho, que estava agora mais perdido do que nunca. Aos poucos, a obra vai apresentando as motivações do personagem, os traumas que sofreu e a sua confusão mental. Zuko foca todas as suas energias e esforços em capturar Aang, sem parar para refletir nem por um segundo se aquilo realmente traria sua honra de volta. Em determinado momento, Aang é capturado pela Nação do Fogo, mas não pelas mãos de Zuko, o que o leva a se disfarçar e ir ao resgate do Avatar. Nesse trecho, 2 coisas bem importantes ficam claras. A primeira é que o Zuko não tem nada pessoal contra o Aang, que ele não quer que ele seja capturado ou que sofra algum mal. Ele só está atrás dele para recuperar sua honra, como se não tivesse escolha. E a segunda é que o Aang também não tem nada de pessoal contra o Zuko. Claro, ele também é um pacifista, e todas as suas lutas sempre foram em prol de fugir ou salvar os amigos. Na cena final, após eles se salvarem mutuamente um ao outro, Aang revela que um de seus melhores amigos era da Nação do Fogo, e pergunta se fosse em outra época, será que eles seriam amigos? Zuko ainda não estava pronto para cogitar algo assim. Suas feridas e a raiva o impediam de enxergar.
Mas esse seria o início da mudança, a fagulha que despertaria o elemento principal em qualquer jornada de autoconhecimento: a dúvida. Zuko é frequentemente provocado pelo seu tio a repensar as suas decisões. Ele ainda acredita estar preso à punição que o seu pai lhe havia dado, como se aquele fosse o seu destino. Apesar disso, ele insiste em seguir a sua cruzada contra o Avatar, mesmo que isso fizesse cada vez menos sentido dentro dele. Em dado momento da história, o bisão voador do Avatar é capturado. Appa é mantido numa instalação secreta do Reino da Terra. Zuko acaba por encontrar o animal e planeja o sequestrar para usá-lo como moeda de troca contra o Avatar. Nesse momento, Tio Iroh intervém, trazendo à tona as perguntas que Zuko tem evitado por todo esse tempo. Eu sei o meu próprio destino. É esse o seu próprio destino ou é um destino que alguém tentou impingir a você? Está na hora de você olhar para dentro e começar a se fazer as grandes perguntas. Quem é você? E o que você quer? Ele decide por libertar o bisão, algo que vai completamente contra tudo o que ele já fez até aqui. E isso leva a ter uma febre muito forte. Ele estava em um conflito interno, uma luta mental para definir quem ele realmente era. Ao se recuperar, Zuko se torna outra pessoa. Era como se toda aquela raiva e frustração tivessem ido embora, e ele finalmente estivesse em paz, livre. Infelizmente, essa paz é perturbada pela sua irmã Azula, que descobre a presença do Zuko e o prende na mesma instalação subterrânea de antes, mas agora junto com a Katara, amiga do Aang e por consequência uma das presas do Zuko por toda a história. Claro que a recepção dela não é nada amigável, até porque ele já fez muito mal para eles durante todo esse tempo. Mas, apesar disso, Katara nota que Zuko está diferente, que ele mudou. Os dois compartilham muito mais do que imaginavam, e isso gera um vínculo muito forte entre eles. Katara até se dispõe a tentar curar sua cicatriz com a água espiritual que guardava para momentos importantes. Mas, antes que pudessem continuar, a equipe de resgate chega. Tio Iroh havia pedido ajuda à equipe Avatar, e eles se uniram nessa missão conjunta. O grupo se separa até ser encontrado e atacado pela Azula e seus soldados. Durante esse combate, Azula acaba encurralada por Aang e Katara, momento em que Zuko chega. Os quatro se entreolham esperando a posição do Zuko. Afinal, ele também era um dominador poderoso. A sua decisão poderia definir quem venceria o duelo. Zuko já havia passado por um arco de redenção considerável, e todos esperavam que ele finalmente tomasse a decisão correta. Se fosse em qualquer outra obra, provavelmente seria essa a escolha, mas não é Avatar. Infelizmente, ele se vira contra Aang e Katara, os atacando e declarando seu apoio a Azula e, consequentemente, à Nação do Fogo. A batalha resulta na aparente morte de Aang, o que marca o fim do exílio de Zuko. Ele finalmente retorna à sua terra natal. É recebido pelo seu pai e ovacionado pelo seu povo. Ele finalmente tem tudo o que sempre sonhou. Ainda assim, ele revela cada vez mais ainda estar irritado e confuso. Nada daquilo parece certo. Diz não ter raiva do seu pai, muito menos do seu tio. Então, afinal, com quem Zuko estava irritado? Eu tô irritado comigo mesmo! Porque eu tô muito confuso. Porque eu nem sei mais, ainda sei a diferença entre certo e errado. Você é ridículo. Zuko agora estava ainda mais perdido do que nunca. Ele finalmente havia alcançado seu objetivo, mas ainda não estava feliz. A única pessoa que poderia ajudá-lo a se encontrar estava preso e decepcionado com ele. Zuko estava sozinho e não fazia ideia de qual era o seu verdadeiro destino. E é aí que a revelação da sua linhagem muda tudo, e dessa vez, para sempre. Ele descobre através de pergaminhos antigos que não só é descendente do Senhor do Fogo, mas também do próprio Avatar. Dentro dele, o bem e o mal estavam em conflito o tempo todo. E agora ele tinha a chance de resolver de uma vez por todas quem ele gostaria de ser. Zuko já havia passado por muitos lugares, visto a destruição que a Nação do Fogo tinha causado, o medo no olhar das pessoas. Ele nunca apoiou de verdade essa guerra, ele só não tinha coragem para aceitar que não concordava com seu pai, e muito menos sabia que ele não precisava da sua aprovação. Quando ele finalmente percebeu isso, ele pôde tomar sua decisão e seguir com seu verdadeiro destino. Durante o eclipse, onde os dominadores de fogo perdem a sua dominação, Zuko confronta o seu pai, botando para fora tudo que sempre sentiu, mesmo que não soubesse. Por muito tempo, eu só queria que você me amasse, que me aceitasse. Eu pensei que era minha honra que eu queria, mas eu só estava tentando agradá-lo. Você, o meu pai, que me desafiou, um garoto de 13 anos para um Agni Kai. Eu vou me unir ao Avatar e vou ajudá-lo a derrotar você. É o momento de virada do personagem, onde ele se desvincula do seu antigo eu e se prepara para fazer o que era certo. Zuko segue para encontrar o Avatar e ensiná-lo a dobra de fogo.
finalmente ele sente que está no caminho certo. E mais importante ainda, ele não permitiu que o seu ódio o dominasse, que o seu desejo de vingança o cegasse novamente. Ele sabia que não era o seu destino derrotar o Senhor do Fogo, que esse era o destino de Aang. Zuko mostrava que todos os ensinamentos do seu tio não foram em vão, que na verdade foram decisivos para sua transformação, mas pelos quais ele infelizmente nunca agradeceu ou disse ao tio o quanto ele era importante. E isso ainda era algo que ele precisava fazer. Leva algum tempo até que Zuko finalmente encontrasse o tio e tivesse a chance de consertar as coisas. E vou te falar, esse trecho tem uma carga emocional absurda. É um dos momentos que faz qualquer um chorar. Tio, eu sei que deve estar confuso por me ver aqui. Mas eu quero que saiba que eu sinto muito, tio. Eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu não sei como eu posso me desculpar com você, mas eu... Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, tampouco o homem que nele adentra. Essa frase extremamente conhecida é de Heráclito, conhecido como filósofo do fogo, e por muitas razões ela é perfeita para esse personagem. Zuko saiu da Nação do Fogo como um garoto e voltou como um homem. Encontrou seu tio em momentos totalmente diferentes, e o mesmo vale para Aang e seus amigos. Todos esses personagens cresceram e evoluíram ao longo da obra, cada um em um nível e de uma maneira diferente. Mas de todos, Zuko é o que mais foi profundo e fascinante. Ele teve o seu arco de construção desenvolvido gradativamente ao longo da obra, sem pressa e sem preguiça. Cada detalhe foi explorado, sua complexidade, traumas e imaturidade. Ele tem, na minha opinião, o melhor desenvolvimento de personagem que eu já vi em qualquer obra. É bizarro o quanto conseguimos amar e odiar o mesmo personagem, mas em momentos diferentes. E como sempre acabo falando em várias análises de personagens, as camadas acrescentadas tornam a obra ainda mais crível, o que acaba fazendo com que nos importemos mais com os personagens. A jornada de Zuko nos ensina a não aceitar o destino como uma coisa imutável e rígida. O seu futuro não foi decidido pelos seus pais, pelos seus traumas ou mesmo por uma versão antiga e menos sábia de você mesmo. Ninguém é obrigado a seguir em um caminho que não deseja. Todos podemos mudar. Todo mundo erra e tá tudo bem com isso. O importante é fazer diferente, aprender com os erros e não ficar preso a eles. Não precisamos viver uma vida cheia de mentiras para agradar pessoas que nem gostamos de verdade. Apenas viva uma vida que faça sentido para si mesmo, porque no fim só isso que vai importar. As lembranças que criou com as pessoas que realmente ama. Eu sou suspeito para falar de Avatar, eu amo essa obra de verdade. Já perdi as contas de quantas vezes já assisti e pretendo continuar reassistindo. Ela tem aventura, luta, humor, ensinamento e muita profundidade, de um jeito que pode agradar praticamente qualquer público. Então, caso você tenha chegado até aqui e ainda não tenha assistido, cara, corre lá que você tá vivendo errado, na moral. Mas falando sério, é uma das poucas obras que dá pra indicar pra qualquer pessoa, independentemente da faixa etária, gostos ou qualquer outra coisa. Logo logo tá chegando o live action da Netflix, que eu particularmente não tô tão empolgado, porque, né, live action é complicado. Mas eu espero de coração que eu esteja errado e que esse saia muito bem feito, que seja bom de verdade, que faça jus à obra. Ou que pelo menos leve mais atenção ao desenho, porque merece demais. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo e se esse for o caso, te convido a se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises. Já aproveita para comentar qual o personagem e a obra que você quer ver analisada por aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, principalmente se chegou até aqui, no finalzinho do vídeo. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!